Só o Senhor é Deus. Amém? O Egito é homem e não Deus. Em Isaías 31, versículo 1, 3 e 5, nós vemos aqui: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atenta para o Santo de Israel, nem busca o Senhor. No 3 diz: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudador, e ambos justamente serão consumidos. No 5 diz, como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la e livrá-la-á. Vemos como é difícil, para nós humanos não deixar levar pelos dias maus, recorrendo a homens, a governos, a pessoas de carne e osso, e não ao nosso Senhor Deus. Até mentindo, como fez homens como Abraão, Isaac, ao descer ao Egito e a Gerar, omitirem que as suas esposas, suas mulheres eram suas mulheres, mentindo, dizendo ser suas irmãs, com medo da mão do homem. Então às vezes nós tememos o homem, mas não tememos na mesma proporção a Deus. E aqui nós temos sobre o reinado do justo rei, em Isaías 32, que diz sobre o reinado do justo rei. Em Isaías 32, 1, diz: eis aí está que reinará um rei com justiça e retidão, governarão príncipes. E no 6 diz, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. E no 8 finaliza dizendo: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Só o Senhor, será um rei justo e bom. Amém? Nós temos aqui advertências contra as mulheres de Jerusalém naquela época histórica, no momento que Jerusalém atravessava, dizendo em Isaías 32, versículo 11, diz: tremei, mulheres que vives despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despir-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. No 14 continua: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel é a terra, é a torre, da guarda servirão de caverna para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos. E nós temos a aflição e o livramento de Jerusalém. E nessa passagem aqui sobre as mulheres de Jerusalém, às vezes nós nos sentimos confortáveis em momentos, e esse é um perigo, porque ao sentir confortável, às vezes não sentimos a necessidade de termos no Senhor a nossa fortaleza. E a aflição aqui e o livramento de Jerusalém, Isaías 33, que diz no versículo 1: ai de ti, destruidor, que não fostes destruído, que procedes perfidamente e não fostes tratado com perfídia, acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. E aí continua no 12 dizendo:
Os povos serão queimados como se queima a cal, como os espinhos cortados arderão no fogo. O 15. Fogo devorador que dentre nós habitará com chamas eternas. Aí no 15 continua, né? Isso é até uma pergunta, né? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aí no 15 diz: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Do 18 ao 22 que diz: o teu coração se recordará do terrores, dizendo: onde está aquele que registrou, onde o que pesou o tributo, onde o que contou as torres? Já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender e de língua bárbara e ininteligível. Olha para Sião, a cidade da nossa solenidade. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, navio grande por ele não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e o Senhor, Ele nos salvará. Então deixando claro aqui que não devemos, né, apegar e nem aguardar por homens, mas sempre, né, esperarmos pelo Senhor. E no 24 ele finaliza dizendo: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoasse-lhe a sua iniquidade. Então só o Senhor é capaz de perdoar-nos. Agora nós temos a indignação de Deus contra as nações, Isaías 34, né? Do versículo 1 ao 4, diz: chegai-vos, nações, para ouvir vós. Povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. O seu furor contra o exército delas, ele a destinou para a destruição e a entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres, subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. No 8 ao 10 diz ainda: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pelas causas de Sião. E continua dizendo: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça de geração em geração, será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Ninguém passará por ela. Finalmente nós temos a felicidade na Sião futura, né? Em Isaías 35, de 1 a 4, que diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei a
mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição deles, a retribuição de Deus a eles, né? Ele vem, Deus, né? E os salvará. E no 10 nós temos, né, dizendo: o resgatador do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, uma observação interessante é que no início, né, do estudo vemos que por mais que uma nação ou homens, né, por seus méritos terrestres sejam bem-sucedidos nos seus projetos, eles não são deuses, né? E que os que não temem o Senhor, né, terá dias maus como os que temem o Senhor. Porém, os que não temem o Senhor, a quem recorrerão nos dias maus? Pois os que temem o Senhor, né, esse achará refrigério, né, e achará no Senhor repouso, né, no dia da angústia. Pois só o Senhor tem as verdadeiras palavras de conforto. Então nós vemos que aqui você tem várias passagens onde o próprio povo que foi chamado para sacerdote, né, das nações, né, Jerusalém, Judá, né, o povo de Israel, eles vieram a afastar do Senhor, tanto quando estava no Egito, né, e vieram a virar até escravos, como agora já na terra prometida e vindo a ser levado, né, para ser escravizado, ser exilado na Babilônia. E o Egito, em várias passagens, inclusive passado, nós vimos que o Egito era um povo forte, né, uma cultura muito bem elaborada, uma sociedade muito bem formada e muito invejada até mesmo pelo povo, né, escolhido. Inclusive o povo, né, em alguns momentos recorreu ao Egito, né, principalmente quando José estava lá, né, e esse sim trouxe os hebreus para o Egito. Mas antes disso, né, quando houve fome, Abraão desceu e depois Isaac também, né, e desceu até Gerar, até Egito, e ainda mentiram, né? Abraão, por exemplo, mentiu para um faraó sobre a sua mulher, dizendo ser irmã. Então, para você ver que mesmo os homens mais próximos, né, do Senhor, homens de fé, em momentos difíceis, eles titubearam e às vezes recorreram, né, a homens de carne e osso e se esqueceram do Senhor por algum momento. E às vezes o Senhor realmente ele fica em silêncio. Às vezes é um momento de demonstrarmos a nossa fé, a nossa persistência, né, a nossa resiliência. E às vezes nós nos titubeamos, né? Nós não esperamos nele e recorremos às nossas próprias forças, né? Ou aquilo que nós achamos que será mais rápido. Nós não temos paciência, né, de no momento oportuno ele nos socorrer. Então é isso aí. Fica essa lição e sempre temos que ter o conceito de que só o Senhor é Deus. Amém?